No dia em que meu pai foi enterrado, a casa estava mais silenciosa do que jamais estivera. Nem uma única alma se deu ao trabalho de bater na minha porta ou me avisar quando estavam saindo. Só descobri que o funeral já tinha acontecido quando entrei na sala e vi os ternos pretos retornando. Minha mãe enxugando lágrimas cuidadosamente ensaiadas. Seus olhos encontraram os meus e tudo o que ela disse foi: "Não era seu lugar hoje, Rodrigo." Fiquei ali paralisado, a incredulidade rasgando meu peito. Sem despedida final, sem chance de tocar no caixão, de sussurrar coisas que nunca consegui dizer. Minha mãe tinha tirado isso de mim tão facilmente quanto tirar um copo de uma mesa. Meus irmãos, Felipe e Eduardo, passaram por mim como se eu fosse um fantasma, uma sombra inconveniente demais para reconhecer. Não houve discussão, não houve explicação, apenas o silêncio compartilhado por eles. A casa do Morumbi, onde cresci, de repente parecia um lugar estranho. As paredes que testemunharam minha infância agora pareciam conter segredos, sussurros que eu não conseguia decifrar. O cheiro do café forte que meu pai sempre tomava ainda pairava na cozinha. Senhor Antônio, nosso mordomo há mais de 20 anos, olhou para mim com pena, mas rapidamente desviou o olhar quando minha mãe entrou na sala. Naquela noite, sentei sozinho, no meu quarto olhando para a única fotografia que tinha de meu pai e eu, tirada quando eu tinha 10 anos na praia de Ubatuba, onde costumávamos passar férias todo janeiro. Lembrei como suas mãos sempre cheiravam a pinho e tabaco, como ele me ensinou a pescar naquelas manhãs de neblina, como ele sempre dizia que eu era o reflexo dele melhorado. Sussurrei um pedido de desculpas no escuro, prometendo a ele que encontraria uma maneira de fazer as coisas darem certo, e nessa promessa, algo dentro de mim mudou. Passei a noite relembrando os últimos meses. Papai, Carlos Eduardo Mendes, tinha sido diagnosticado com câncer terminal há quase 1 ano. No início, todos ficamos ao seu lado, mas conforme os meses passavam e ele ficava mais fraco, fui o único que permaneceu. Enquanto minha mãe, Dona Regina, passava mais tempo com suas amigas do clube e meus irmãos cuidavam de suas próprias vidas em São Paulo, eu deixei meu emprego na construtora para ficar com ele. "Você não precisa fazer isso, filho," ele dizia, sempre preocupado comigo mesmo na beira da morte. Mas eu precisava. Era meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta na Avenida Paulista num domingo de manhã, que me levou ao meu primeiro jogo do Corinthians, que chorou escondido quando me formei em engenharia. As noites eram as piores. Ele tinha dificuldade para respirar e muitas vezes eu ficava acordado, sentado ao lado da cama, apenas para ter certeza de que ele ainda estava respirando. Às vezes, entre um medicamento e outro, ele contava histórias da sua infância em Minas Gerais, de como veio para São Paulo com apenas uma mala de roupas e um sonho. Construí tudo isso do nada, ele sussurrava olhando pela janela para os jardins da mansão. Minha mãe aparecia de vez em quando, sempre perfumada demais, sempre apressada. "Não aguento ver ele assim," ela justificava, mas eu sabia que havia mais. O casamento deles tinha esfriado há anos, mantido apenas pelas aparências e pelo conforto financeiro que meu pai proporcionava. Felipe e Eduardo ligavam ocasionalmente, mas as visitas eram raras, sempre marcadas por olhares impacientes para o relógio. Na última semana, quando os médicos disseram que era questão de dias, passei cada momento ao lado dele. Uma noite, enquanto ajustava seu travesseiro, ele segurou meu braço com uma força surpreendente. "Rodrigo," ele disse, sua voz um fio. "Você é o único que ficou. O único que viu o homem, não o dinheiro." Não entendi completamente o que ele quis dizer naquele momento. Achei que era apenas o delírio da morfina. E então, ele se foi. Numa madrugada fria de junho, enquanto São Paulo dormia sob uma garoa fina, típica da cidade. Eu estava segurando sua mão quando ele deu seu último suspiro. Liguei para minha mãe imediatamente, mas ela não atendeu. Mandei mensagem para meus irmãos, mas só recebi respostas curtas, horas depois. Quando finalmente chegaram, tudo mudou. Minha mãe assumiu o controle total,
falando com o hospital, com a funerária. Meus palpites eram ignorados, minhas sugestões descartadas. Você já fez sua parte, ela disse, com aquele sorriso frio que ela sempre usava quando queria me diminuir. Agora deixe a família cuidar do resto. Família. Como se eu não fizesse parte dela. Como se os meses que passei ao lado do meu pai limpando seu suor, ajudando-o a caminhar quando suas pernas falhavam, ouvindo suas histórias repetidas porque ele esquecia que já as tinha contado, como se tudo isso não significasse nada. Então veio o dia do funeral. Ou melhor, o dia em que descobri que o funeral já tinha acontecido. Um evento privado, segundo minha mãe. Apenas para os mais próximos. Ela explicou, como se eu fosse um estranho qualquer. A raiva subiu pela minha garganta como ácido, mas a voz do meu pai ecoou na minha mente. Mantenha a calma quando o mundo virar as costas para você. A dignidade é a última coisa que podem tirar de um homem. Então, engoli minha raiva e me retirei para meu quarto, aquele mesmo quarto onde cresci, onde meu pai me contava histórias antes de dormir. Olhei para a foto de nós dois, para seu sorriso sincero, e prometi que de alguma forma faria as coisas darem certo. Não por vingança, mas por justiça, porque meu pai merecia mais do que ser reduzido a uma herança a ser disputada. Ele merecia ser lembrado como o homem que era. Imperfeito sim, mas genuíno em seu amor. Na noite seguinte, minha mãe e meus 2 irmãos se reuniram no escritório para a leitura do testamento. A porta já estava meio fechada quando me aproximei, mas eu podia ouvir risadas lá dentro. Altas demais, leves demais para um momento encharcado de luto. Quando cheguei à porta, minha mãe se levantou, bloqueando-a com os braços cruzados e aquele sorriso permanente que ela tinha aperfeiçoado desde que eu era menino. Esta reunião é apenas para membros da família mencionados no testamento, ela disse, sua voz como geada. Meus irmãos nem olharam para mim. Ela se virou e fechou a porta, me deixando encarando a madeira polida, a maçaneta ainda tremendo com seu toque. Não bati novamente. Não levantei a voz nem discuti. Em vez disso, saí caminhando, calmo e quieto, exatamente como meu pai tinha me ensinado a ser quando o mundo se tornava cruel. Fui até minha escrivaninha, abri a gaveta e peguei os documentos que tinha mantido escondidos por semanas. A verdade que eu estava esperando para revelar. Coloquei-os em um envelope simples e voltei para o corredor. Quando a porta se abriu novamente e vi a expressão presunçosa dela, não disse nada. Entreguei os papéis ao advogado e esperei. Doutor Mendonça, um homem de meia idade com óculos de aros grossos que trabalhava para nossa família há décadas. Era o tipo de advogado que inspirava confiança instantânea. Ele me conhecia desde criança e sempre me tratou com respeito. Naquela noite, no entanto, seu profissionalismo estava sendo posto à prova. Eu podia ver o desconforto em sua postura enquanto minha mãe o tratava como um simples mensageiro. Ah, Rodrigo, que pena você ter perdido a parte principal, disse minha mãe quando me viu parado no corredor após a reunião. Ela usava aquele perfume francês forte que meu pai secretamente detestava. Mas não se preocupe, seu pai deixou uma pequena pensão para você. Nada muito significativo, claro, mas suficiente para você continuar. Bem, fazendo o que quer que seja que você faça. Felipe e Eduardo estavam atrás dela, ambos com aquele olhar de superioridade que tinham aperfeiçoado ao longo dos anos. Felipe, o mais velho, administrava parte dos negócios do meu pai há alguns anos, embora todos soubéssemos que ele passava mais tempo no Clube Pinheiros do que no escritório. Eduardo, o do meio, tinha aberto sua própria empresa de marketing digital com o dinheiro do meu pai. Uma empresa que, convenientemente, prestava serviços caríssimos para as empresas da família. Vamos comemorar no Fazano mais tarde, comentou Eduardo, passando por mim como se eu fosse invisível. Você não vai acreditar no que o velho deixou para nós. O velho. Era assim que eles se referiam ao nosso pai quando achavam que ninguém estava ouvindo. Para eles, Carlos Eduardo Mendes era apenas uma fonte de renda, um obstáculo que finalmente tinha sido removido do caminho.
Respirei fundo, lembrando novamente do conselho do meu pai. A paciência é a virtude dos fortes, Rodrigo. Espere o momento certo e faça seu movimento com precisão. O momento tinha chegado. Estendi o envelope para Dr. Mendonça, que o pegou com uma expressão confusa. "O que é isso?" perguntou minha mãe, seu tom instantaneamente mudando de triunfante para desconfiado. "Algo que o senhor, seu marido, gostaria que fosse considerado", respondi calmamente. Dr. Mendonça abriu o envelope sem uma palavra, esperando que fosse algum protesto trivial. Mas quando desdobrou a primeira página, a cor visivelmente sumiu de seu rosto. Seus lábios se abriram enquanto ele examinava os documentos, os olhos percorrendo as linhas como alguém lendo uma sentença de morte. Minha mãe notou a mudança primeiro. "O que é isso?" ela perguntou, dando um passo à frente. A sala caiu em completo silêncio. Meus irmãos se inclinaram. O advogado leu em voz alta o cabeçalho. Testamento emendado de Carlos Eduardo Mendes. Datado de 3 semanas antes de sua morte. Totalmente reconhecido em cartório. Com meu nome na primeira página. Durante aquelas últimas semanas, enquanto eu cuidava do meu pai, nós tínhamos conversado muito sobre o futuro. Ele sabia o que estava acontecendo na família. Não era ingênuo. Uma noite, enquanto eu o ajudava com sua medicação, ele confessou: "Eles acham que sou cego, Rodrigo. Acham que não vejo como só aparecem quando precisam de dinheiro, como sua mãe só me visita quando quer uma nova joia ou uma viagem." Não respondi nada naquele momento, apenas segurei sua mão. Mas ele continuou: "Tenho observado há anos Felipe desviando dinheiro das empresas, Eduardo usando nossa estrutura para benefício próprio, sua mãe... Bem, sua mãe deixou de me amar há muito tempo, se é que algum dia a amou." Tentei argumentar, dizer que ele estava sendo duro demais, mas ele me interrompeu. "Não, filho. Estou morrendo. Não posso mais me dar ao luxo de mentiras confortáveis. A verdade é que eu permiti isso. Permiti que eles se tornassem assim, sempre dando tudo sem cobrar responsabilidade." Foi naquela mesma noite que ele mencionou seu plano. "Vou consertar isso, Rodrigo. Não por mim, já é tarde demais para mim, mas por você e pelo legado que construí. Não quero que tudo pelo que trabalhei seja desperdiçado por quem não valoriza nada além do dinheiro." 2 semanas depois, ele pediu que eu o levasse a um cartório no centro da cidade. Estava fraco, mas determinado. Esperei no carro enquanto ele, apoiado em sua bengala e acompanhado por seu assistente pessoal, entrou no prédio. 1 hora depois, voltou com um envelope lacrado. "Guarde isso", ele disse. "Abra apenas depois que eu me for, e apenas se for necessário." Seus olhos revelavam uma mistura de tristeza e resolução. Guardei o envelope como ele pediu, sem fazer perguntas. Parte de mim esperava que nunca precisasse abri-lo, que de alguma forma minha família encontraria a decência após sua morte. Mas conhecia bem demais todos eles para realmente acreditar nisso. E agora, ali estava eu, observando o rosto de Dr. Mendonça enquanto ele absorvia o conteúdo do documento que acabara de entregar. Ele olhou para mim brevemente, como se confirmasse algo que sempre suspeitara. Minha mãe, impaciente, arrancou os papéis de suas mãos. "Isso não pode ser real", ela sussurrou, seus olhos percorrendo as páginas freneticamente. "Isso é uma fraude. Você forçou Carlos a assinar isso quando ele estava dopado de morfina." Felipe tomou os papéis dela e começou a lê-los, seu rosto passando da confusão à raiva. Eduardo permaneceu paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. "Está tudo em ordem", disse Dr. Mendonça, recuperando sua compostura profissional. "Reconheço a assinatura do Sr. Mendes e o documento foi devidamente registrado e autenticado." "Isso é impossível", insistiu minha mãe, sua voz subindo 1/8. "Carlos jamais faria isso conosco. Você deve ter manipulado ele, Rodrigo. Sempre foi o favorito dele, sempre manipulando, sempre..." "Regina." Dr. Mendonça a interrompeu com firmeza, algo que raramente fazia. "O documento é legítimo, e há mais." Ele se virou para mim, estendendo a mão. "Você tem o pendrive mencionado."
Aqui? Assente e entreguei a ele o pequeno dispositivo que também estava no envelope que meu pai me dera. Dr. Mendonça pegou seu laptop, inseriu o pendrive e, após alguns momentos, virou a tela para que todos pudessem ver. Ali estava meu pai, sentado, em sua poltrona favorita, visivelmente fraco, mas com os olhos claros e voz firme. A data aparecia no canto da tela, exatamente 3 semanas antes de sua morte. Eu, Carlos Eduardo Mendes, em pleno uso de minhas faculdades mentais, faço esta gravação como testemunho adicional da minha vontade, expressa no testamento revisado datado de hoje. A sala caiu em um silêncio sepulcral enquanto meu pai, do além, explicava suas decisões. A herança, as empresas, a casa. Tudo tinha sido reorganizado. Eu não era o único beneficiário, mas agora tinha controle majoritário sobre quase tudo. Meus irmãos e minha mãe receberiam uma renda mensal, mas o controle dos negócios e do patrimônio estaria nas minhas mãos. Quando o vídeo terminou, minha mãe estava sentada, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Felipe socou a parede, causando um estrondo que ecoou pela casa. Eduardo apenas me encarava como se me visse pela primeira vez. O advogado pegou o envelope sem uma palavra, esperando que fosse algum protesto trivial. Mas quando desdobrou a primeira página, a cor visivelmente sumiu de seu rosto. Seus lábios se abriram enquanto ele examinava os documentos, os olhos percorrendo as linhas como alguém lendo uma sentença de morte. Minha mãe notou a mudança primeiro. "O que é isso?" ela perguntou, dando um passo à frente. A sala caiu em completo silêncio. Meus irmãos se inclinaram. O advogado leu em voz alta o cabeçalho. Testamento emendado de Carlos Eduardo Mendes. Datado de 3 semanas antes de sua morte. Totalmente reconhecido em cartório. Com meu nome na primeira página. Minha mãe avançou para pegar as páginas, mas o advogado recuou. "Isso? Substitui tudo", ele disse. Então, com um suspiro atordoado, acrescentou: "Perdemos." As palavras ecoaram na sala como trovão. Meus irmãos olharam fixamente para ela. Ela ficou ali, boca ligeiramente aberta, toda sua postura desaparecida como cinzas ao vento. Estava acabado. O império que ela tentou roubar havia escorregado por entre seus dedos. Dr. Mendonça pigarreou, tentando recuperar sua compostura profissional. Seus olhos, por trás dos óculos de aro grosso, evitavam contato direto com qualquer um de nós. 20 anos servindo a família Mendes, e agora ele se encontrava no epicentro de um terremoto familiar. "Preciso que todos se sentem", ele disse finalmente. "O documento que tenho em mãos é juridicamente vinculativo e substitui completamente o testamento que acabamos de ler." "Isso é ridículo!" Felipe explodiu, seu rosto vermelho de raiva. Ele sempre teve esse temperamento explosivo, desde criança. "Esse documento obviamente é fraudulento. Papai jamais faria isso conosco. Rodrigo deve ter manipulado ele quando estava fraco, doente. O documento está devidamente registrado no 4º cartório de notas de São Paulo." Dr. Mendonça interrompeu, sua voz agora firme. A assinatura foi reconhecida e testemunhada por 2 pessoas sem relação com a família. E mais importante, há um vídeo complementar. Minha mãe, que até aquele momento parecia petrificada, finalmente encontrou sua voz. "Vídeo? Que vídeo?" Seu tom era uma mistura de desespero e incredulidade. Sem dizer palavra, tirei do bolso o pendrive que meu pai havia me entregado e o coloquei na mesa. Dr. Mendonça o pegou, conectou ao seu laptop e virou a tela para que todos pudessem ver. A imagem do meu pai apareceu, sentado em sua poltrona favorita na casa de campo em Atibaia. Estava visivelmente enfraquecido pela doença, mas seus olhos tinham aquela clareza e determinação que eu conhecia tão bem. A data no canto inferior da tela não deixava dúvidas. 3 semanas antes de sua morte. "Eu, Carlos Eduardo Mendes", começou meu pai, sua voz surpreendentemente firme. "Estando em pleno uso das minhas faculdades mentais, gravo este vídeo como testemunho da minha última vontade, expressa no testamento revisto e assinado hoje." Ele fez uma pausa,
Tomou um gole d'água e continuou. Durante os últimos meses de minha vida, tive muito tempo para refletir sobre o que construí e, mais importante, sobre o que realmente importa. Percebi que minha maior falha foi não ter visto o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Nesse momento, a câmera se aproximou ligeiramente de seu rosto, capturando a mistura de tristeza e resolução em seus olhos. Regina, ele disse, dirigindo-se diretamente à minha mãe. Nos últimos 15 anos de nosso casamento, você se afastou cada vez mais. Não te culpo inteiramente. Eu estava ocupado construindo um império e talvez tenha negligenciado nosso relacionamento. Mas enquanto eu lutava contra essa doença, você raramente esteve ao meu lado. Passei noites sozinho, com apenas enfermeiras, pagas para me fazer companhia, enquanto você estava em Paris, em Nova York, em suas intermináveis viagens. Minha mãe soltou um som abafado, uma mistura de surpresa e indignação. No vídeo, meu pai continuou. Felipe e Eduardo, meus filhos, dei a vocês todas as oportunidades que nunca tive. Educação nas melhores escolas, contatos, dinheiro. E como retribuição, o que recebi? Felipe, você acha que não sei dos desvios de dinheiro nas empresas? Dos contratos superfaturados com seus amigos? E você, Eduardo, usando os recursos da família para sustentar um estilo de vida que não condiz com qualquer trabalho real? Meus irmãos estavam paralisados, seus rostos alternando entre choque e vergonha. Mas Rodrigo, meu pai olhou diretamente para a câmera, como se soubesse exatamente onde eu estaria assistindo. Você foi o único que permaneceu, o único que me viu como homem, não como um cofre. O único que segurou minha mão nas noites mais escuras, que me ajudou a caminhar quando minhas pernas falharam, que me ouviu quando eu repetia as mesmas histórias porque minha memória já não era a mesma. Senti um nó na garganta. Mesmo sabendo o que viria a seguir, as palavras do meu pai me atingiam como se as ouvisse pela primeira vez. Por isso, em plena consciência e com total convicção, revogo meu testamento anterior e instituo este novo. Rodrigo será o herdeiro majoritário de todos os meus bens, incluindo o controle acionário das empresas do Grupo Mendes. Regina receberá uma pensão mensal vitalícia, conforme detalhado no documento. Felipe e Eduardo receberão uma porcentagem minoritária das ações, mas sem poder de decisão, e uma mensalidade compatível com suas necessidades, não com seus luxos. Ele fez uma pausa para respirar, visivelmente cansado. Esta é minha decisão final, não por vingança ou ressentimento, mas por justiça. Porque sei que Rodrigo preservará o que construí com tanto sacrifício. Porque sei que ele tem o caráter que sempre tentei incutir em todos vocês. Ele olhou diretamente para a câmera, novamente. Filho, sei que farás o certo, não por mim, mas pelo legado que construímos juntos. O vídeo terminou, deixando a sala em um silêncio profundo e pesado. Foi Eduardo quem finalmente o quebrou, com uma risada amarga. Parabéns, Rodrigo, ele disse, batendo palmas lentamente. Sempre foi o santinho, não é? O filho perfeito. Bem, espero que esteja satisfeito agora. Isso não vai ficar assim, minha mãe disse, levantando-se. Seu rosto estava uma máscara de fúria controlada. Vamos contestar esse testamento. Carlos claramente não estava em seu juízo perfeito. A doença, os medicamentos. Regina. Dr. Mendonça interveio. Devo alertá-la de que qualquer contestação seria extremamente difícil. O Sr. Mendes tomou todas as precauções legais. O vídeo, as testemunhas, o momento da assinatura, tudo foi meticulosamente planejado para evitar qualquer questionamento. Ele está certo, mãe, disse Felipe, surpreendentemente calmo agora. Ele sempre foi o mais pragmático dos dois. Papai nos pegou. Ponto final. Minha mãe se virou para mim, seus olhos queimando com uma mistura de ódio e medo. Medo de perder tudo o que ela achava que já era seu. Você planejou isso desde o início, não foi? Por isso ficou ao lado dele, bancando o filho dedicado. Era tudo um plano para tomar o que era nosso. Mantive minha expressão neutra, lembrando mais uma vez do conselho do meu pai. Dignidade acima de tudo. Não, mãe.
Fiquei ao lado dele porque era meu pai e ele estava morrendo. O resto foi decisão dele. Dr. Mendonça fechou seu laptop e começou a guardar os documentos em sua pasta. Sugiro que todos tomem alguns dias para processar essas informações. Marcaremos uma reunião formal na próxima semana para discutir os detalhes da transferência de bens e responsabilidades. Ele se dirigiu à porta, mas parou ao meu lado. Rodrigo, podemos conversar em particular amanhã? Há muitos detalhes que precisamos tratar. Assenti observando enquanto ele saía. A sala ficou em um silêncio pesado por alguns momentos, até que Eduardo também se levantou. Bem, acho que isso encerra nossa pequena reunião familiar. Se me dão licença, preciso de uma bebida. Ele saiu sem olhar para trás. Felipe ficou mais tempo, me estudando com uma expressão que não consegui decifrar. Finalmente, ele suspirou profundamente. Ele estava certo sobre nós, sabe? Sobre mim, pelo menos. Achei que ele nunca descobriria. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que lembrava muito nosso pai. O que você vai fazer agora, Rodrigo? Nos jogar na rua? Não, respondi honestamente. Vou respeitar a vontade dele. Vocês terão o que ele determinou, nem mais nem menos. Felipe assentiu lentamente como se esperasse essa resposta. Sempre foi o melhor de nós, não é? Talvez ele tenha feito a escolha certa, afinal. Com isso, ele também saiu, me deixando sozinho com minha mãe. Ela permaneceu sentada, olhando fixamente para a mesa vazia à sua frente. De repente, parecia muito menor, muito mais velha. A máscara de controle e sofisticação que ela sempre usava havia desmoronado completamente. 26 anos. Ela disse finalmente. Sua voz quase um sussurro. 26 anos casada com seu pai. Construí minha vida inteira ao redor dele. Desisti da minha carreira, dos meus sonhos. E agora? Agora não tenho nada. Não respondi imediatamente. Era difícil sentir simpatia por ela depois de tudo o que havia acontecido. Depois de como ela havia me tratado. Mas também era difícil ignorar a vulnerabilidade genuína que ela mostrava pela primeira vez em anos. Você tem exatamente o que papai quis que tivesse, disse finalmente. Segurança para o resto da vida. Uma casa confortável, mais do que a maioria das pessoas jamais terá. Ela levantou os olhos para mim e por um momento vi algo que nunca havia visto antes. Medo. E você? O que vai fazer com todo esse poder? Era uma pergunta que eu mesmo tinha me feito muitas vezes nas últimas semanas. O que eu faria com as empresas, com a fortuna, com a responsabilidade que meu pai tinha colocado sobre meus ombros? Vou honrar o legado dele. Respondi simplesmente. E talvez consertar algumas coisas que foram quebradas há muito tempo. Ela deu uma risada sem humor. Sempre o idealista. Igualzinho ao seu pai quando o conheci. Ela se levantou alisando o vestido com um gesto automático. Isso não acabou, Rodrigo. Você pode ter ganhado a batalha, mas a guerra... Não há guerra, mãe. Interrompi suavemente. Só uma família quebrada que talvez com tempo e esforço possa ser consertada. Ela me olhou longamente, como se me visse pela primeira vez. Então, sem outra palavra, virou-se e saiu da sala. Seus saltos ecoando no piso de mármore como um lembrete do poder que ela uma vez teve e agora havia perdido. Fiquei ali, sozinho no escritório que agora era meu, cercado pelos livros e objetos que meu pai tinha valorizado. Senti sua presença ao meu redor, como se ele estivesse me observando, esperando para ver o que eu faria com o que ele me havia confiado. Não vou te decepcionar, pai. Prometi em voz baixa, nem a mim mesmo. 2 dias antes de morrer, meu pai havia me pedido para visitá-lo em sua cabana particular, longe da mansão, fora, do alcance da vigilância da minha mãe. Era um pequeno refúgio em Campos do Jordão que poucos conheciam. Ele estava frágil, mas sua voz era firme. Sentamos perto da lareira, e ele colocou um envelope em minha mão, dizendo-me para não abri-lo, até depois do funeral. Eles vão tentar apagar você, ele disse. Mas eu ainda sou seu pai.
A cabana, construída em madeira e pedra, tinha sido seu esconderijo por anos. Um lugar onde ele podia escapar das pressões da vida empresarial e familiar. Cheguei lá naquela tarde fria de junho dirigindo meu próprio carro pela estrada sinuosa da Serra da Mantiqueira. O ar da montanha era puro, cortante, e carregava o aroma de pinheiros que meu pai tanto amava. Ele estava me esperando na varanda, envolto em um cobertor pesado apesar do sol fraco da tarde. O câncer tinha levado seu peso, mas não sua dignidade. Seu rosto iluminou-se quando me viu, um sorriso genuíno que raramente mostrava na mansão. Filho, ele disse, sua voz mais forte do que eu esperava. Que bom que veio. Precisamos conversar sem olheiros. Ajudei-o a entrar e o acomodei perto da lareira, onde o fogo crepitava suavemente. Sebastião, o caseiro que cuidava da propriedade há décadas, serviu-nos café antes de se retirar discretamente. Sua mãe não sabe que estou aqui, ele comentou, observando as chamas. Acha que estou no hospital fazendo mais exames, irônico, não? No fim da vida, tendo que mentir para ter um momento de paz. Não respondi. Nunca gostei de falar mal da minha mãe, mesmo sabendo de seus defeitos. Rodrigo, ele começou, sua voz assumindo um tom mais sério. O que vou te contar, o que vou te entregar, vai mudar tudo, e preciso que você entenda por que estou fazendo isso. Ele tomou um gole de café, seus olhos nunca deixando os meus. Quando comecei, não tinha nada. Você sabe disso. Vim de Juiz de Fora com uma mala e muita determinação. Construí tudo do zero, tijolo por tijolo. As construtoras, depois as incorporadoras, o setor de logística, tudo com trabalho duro e, sim, algumas concessões morais, que não me orgulho. Era raro ouvir meu pai falar tão abertamente sobre seus negócios. Na mesa de jantar, eram sempre histórias cuidadosamente filtradas. Sucesso sem as complicações éticas que todo grande império empresarial brasileiro inevitavelmente enfrenta. Conheci sua mãe quando já estava começando a ter sucesso. Ela era linda, ambiciosa, vinha de uma boa família mineira falida. Nos apaixonamos, ou pelo menos achei que sim. Ele fez uma pausa, perdido nas memórias. Os primeiros anos foram bons. Felipe nasceu, depois Eduardo. Quando você chegou, 7 anos depois, eu já era um homem diferente. Mais ocupado, mais ausente, mas também mais sábio, eu acho. Ele se ajeitou na poltrona, visivelmente desconfortável. Quer descansar um pouco? Perguntei preocupado. Não, ele respondeu firmemente. Não tenho mais tempo para descansar, filho. Preciso terminar isso. Ele continuou. Com o tempo, percebi que sua mãe tinha se casado mais com o empresário do que com o homem. Felipe e Eduardo seguiram o exemplo dela. Reuniões de família se tornaram reuniões de negócios. Aniversários, formaturas, tudo era uma oportunidade para network para mostrar o Império Mendes. E eu permiti isso. Essa é minha culpa maior. Meu pai estendeu a mão e pegou a minha, seus dedos finos e frios apertando com surpreendente força. Mas você, Rodrigo, você sempre foi diferente. Lembra quando tinha 10 anos e encontrou aquele pardal ferido no jardim? Passou semanas cuidando dele, construiu uma gaiola para a recuperação, estudou sobre a alimentação de pássaros. Seus irmãos riram, sua mãe chamou de perda de tempo. Mas eu vi algo valioso ali, compaixão genuína, a capacidade de se importar com algo além de si mesmo. Lembrei daquele verão, do pequeno pássaro que finalmente voou de volta para a liberdade. Foi uma das poucas vezes que vi meu pai verdadeiramente orgulhoso de mim. Quando fiquei doente, ele continuou. Finalmente tive tempo para observar, para ver claramente o que tinha construído. Uma empresa sólida, sim. Uma fortuna considerável, sem dúvida. Mas uma família? Uma família de verdade? Ele balançou a cabeça lentamente. Não tenho tanta certeza. O sol começava a se pôr, lançando sombras alaranjadas pela cabana. Sebastião entrou silenciosamente para acrescentar mais lenha ao fogo antes de se retirar novamente.
Nos últimos meses, você foi o único que realmente esteve presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O único que me tratou como pai, não como um CEO à beira da aposentadoria forçada. Sua voz falhou um pouco. O único que me ajudou a caminhar quando minhas pernas falharam. O único que segurou minha mão nas noites piores. Senti meus olhos umedecerem. Não por autocomiseração ou orgulho, mas pela simples verdade de suas palavras. Não tinha feito nada extraordinário, apenas o que qualquer filho faria por seu pai. Foi então que ele tirou um envelope pardo de dentro do bolso de seu roupão. Parecia pesado, selado com cera vermelha, um toque antiquado típico do meu pai. Aqui dentro está meu verdadeiro testamento, ele disse, sua voz agora quase um sussurro. Diferente do que sua mãe e seus irmãos conhecem, diferente do que meus advogados em São Paulo têm registrado. Este foi feito há 3 semanas com novos advogados testemunhas independentes. Olhei para o envelope com apreensão. Pai, não precisa fazer isso. Não quero causar mais divisão na família. A divisão já existe, filho. Eu apenas não quis enxergar antes. Ele empurrou o envelope para mim. Dentro tem também um pendrive. Gravei um vídeo explicando tudo, para que não houvesse dúvidas, sobre minha sanidade ou minhas intenções. Relutantemente peguei o envelope. Parecia pesado demais para seu tamanho, carregado não apenas com documentos, mas com o peso das consequências que viriam. Não abra agora, ele instruiu. Abra. Apenas depois que tudo terminar, depois do funeral. Porque conhecendo sua mãe, ela vai tentar te excluir até disso. Guardei o envelope no bolso interno do meu casaco, sem saber o quanto suas palavras se provariam proféticas. Passamos o resto daquela tarde conversando sobre coisas mais leves. Memórias de pescarias em Ubatuba, da vez em que ele me levou para conhecer a Amazônia quando eu tinha 12 anos, dos livros que tínhamos lido e discutido ao longo dos anos. Falamos como pai e filho, não como herdeiro e testador. Foi o presente mais valioso que ele poderia ter me dado. Quando a noite caiu e era hora de voltar para São Paulo, ele me abraçou com força surpreendente. Lembre-se, Rodrigo, ele disse ao meu ouvido. O verdadeiro legado não são os prédios, as empresas ou o dinheiro. É o caráter que você constrói, o bem que você faz, as vidas que você toca. Aquela foi a última vez que o vi verdadeiramente lúcido. Quando retornei à mansão no dia seguinte, ele já estava sob efeito de analgésicos mais fortes, entrando e saindo da consciência. E 2 dias depois, ele se foi. Após ser excluído do funeral e enfrentar o desdém da minha família, lembrei do envelope. Abri-o sozinho no silêncio do meu quarto com mãos trêmulas. Dentro havia o testamento como ele havia dito, mas também uma carta manuscrita. Algo raro na era digital, especialmente para um homem que comandava suas empresas com tecnologia de ponta. Meu filho. Começava a carta, escrita na caligrafia forte e ligeiramente inclinada que eu conhecia tão bem. Se você está lendo isto, significa que eu parti e, provavelmente, as coisas aconteceram exatamente como eu temia. Não se culpe. Não se entristeça mais do que o necessário. Em vez disso, use o que estou deixando para você como ferramentas, não como armas. A carta continuava por várias páginas. Meu pai explicava detalhadamente não apenas suas decisões sobre a herança, mas também segredos dos negócios que nem os executivos mais próximos conheciam, estratégias para o futuro, armadilhas a evitar, pessoas em quem confiar e outras de quem desconfiar. Na última página, sua escrita parecia mais cansada, as letras menos precisas. Rodrigo, você sempre foi meu orgulho silencioso. O filho que, mas se parecia comigo quando eu tinha sua idade, antes que o mundo me endurecesse. Preserve essa humanidade. Ela é mais rara e valiosa que todo o resto. Inseri o pendrive no meu laptop. Como prometido, lá estava meu pai, sentado em seu escritório da cabana, gravando seu testamento em vídeo. Sua voz era clara, suas intenções inequívocas. Não havia como contestar sua lucidez ou sua determinação. Quando terminei de assistir,
senti uma estranha mistura de tristeza e resolução. Meu pai tinha me dado não apenas sua fortuna, mas sua confiança. Não apenas poder, mas responsabilidade. Guardei cuidadosamente todos os documentos. Ainda não era momento de revelá-los. Primeiro precisava entender completamente o que estava acontecendo na reunião do testamento oficial, aquele que minha mãe e meus irmãos esperavam que fosse o definitivo. Aquela noite, dormi surpreendentemente bem. Como se uma parte do fardo que carregava desde a morte do meu pai tivesse sido aliviada. Não por vingança ou poder, mas pela certeza de que poderia honrar sua memória da maneira que ele desejava. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa mudou. Minha mãe já não percorria os cômodos com certeza. Ela falava em sussurros agora. Fazia ligações atrás de portas fechadas. Eu ouvia meu nome em sua língua mais de uma vez, mas nunca com bondade. Meus irmãos me evitavam completamente, seus olhos contendo uma mistura de confusão e crescente ressentimento. Uma manhã, encontrei-a parada no jardim, olhando para a fonte que meu pai havia construído. Ela não se virou quando me aproximei. Ele deveria ter mudado de volta, ela sussurrou. Ele prometeu que mudaria. Eu não disse nada. Não havia nada a dizer para uma mulher que tinha tratado seu filho como um estranho. Sua dor, se existia, estava emaranhada em controle, não em amor. Antes de sair, ela olhou para mim com uma clareza venenosa. Isso não acabou, ela disse. Mas estava. Não porque eu tinha ganhado alguma coisa, mas porque a única pessoa que eu sempre quis que me entendesse já tinha entendido. E ele tinha me deixado a última palavra. Relógio da sala marcava 9 horas quando desci para o café na manhã seguinte. A mesa de carvalho maciço, onde tantos cafés da manhã silenciosos tinham acontecido ao longo dos anos, agora parecia estranhamente imponente sem a presença do meu pai. Dona Conceição, nossa cozinheira há mais de 30 anos, colocou uma xícara de café na minha frente sem dizer palavra, mas seus olhos transmitiam uma mistura de compaixão e curiosidade. As notícias corriam rápido entre os funcionários. Obrigado, Conceição, disse tentando manter a normalidade. Papai sempre dizia que seu café era o melhor de São Paulo. Ela sorriu brevemente antes de voltar para a cozinha. No passado, teríamos conversado mais. Ela teria me contado sobre seu neto que acabara de entrar na faculdade, graças à bolsa que meu pai secretamente pagava. Mas agora havia uma cautela no ar, como se ninguém soubesse exatamente qual seria seu lugar no novo regime. Estava terminando meu café quando minha mãe entrou na sala de jantar. Ela usava um conjunto de seda azul marinho, cabelo impecavelmente arrumado, maquiagem perfeita, sua armadura diária. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma incerteza que nunca tinha visto antes. Bom dia, Regina, disse calmamente usando seu primeiro nome deliberadamente. Ela hesitou por um momento, claramente desconfortável com minha formalidade. Rodrigo, respondeu finalmente sentando-se na outra ponta da mesa. Acho que precisamos conversar. Estou ouvindo, respondi, mantendo meu tom neutro. Conceição apareceu com outra xícara de café, que minha mãe aceitou com um aceno distraído. Esperamos até que a cozinheira saísse novamente. Falei com o Dr. Mendonça ontem à noite. Ela começou, seus dedos tamborilando levemente na borda da xícara. Ele explicou os detalhes legais da situação. E parece que seu pai foi bastante minucioso. Ela tomou um gole de café, ganhando tempo. Mas ainda há questões a serem resolvidas, arranjos a serem feitos. Que tipo de arranjos? Seus olhos encontraram os meus diretamente pela primeira vez. Rodrigo, sejamos práticos. Você não tem experiência para administrar um conglomerado do tamanho do Grupo Mendes. Nunca se interessou pelos negócios como seus irmãos. Seu pai pode ter lhe dado controle legal, mas precisa de nós, de mim, de Felipe, até mesmo de Eduardo, para fazer isso funcionar. Era a abordagem que eu esperava. Pragmatismo disfarçado de preocupação. Tentei imaginar o que meu pai faria neste momento. Provavelmente sorriria daquele jeito enigmático antes de virar o jogo. Interessante sua análise, respondi calmamente.
Considerando que Felipe desviou quase 15 milhões nos últimos 3 anos, através de contratos superfaturados com a construtora do Matheus Portela, seu amigo de faculdade, e que Eduardo usou recursos da empresa para financiar 3 startups, fracassadas sem nunca reportar adequadamente ao conselho. O rosto da minha mãe empalideceu visivelmente. Como você? Papai sabia de tudo, interrompi suavemente. Tinha auditores externos monitorando cada centavo há anos. Está tudo documentado no material que ele me deixou. Ela pousou a xícara, com força excessiva derramando café na toalha branca. Um pequeno deslize no controle perfeito que sempre mantinha. Você não entende como funciona o mundo real, Rodrigo, ela disse, sua voz endurecendo. Nos negócios, e especialmente no Brasil, há certas flexibilidades necessárias. Seu pai entendia isso. Sim, ele entendia. E também entendia a diferença entre flexibilidades necessárias e abuso de confiança. Mantive minha voz calma, mas firme. Ele me deixou anotações detalhadas sobre cada esquema, cada desvio, cada abuso, não apenas de Felipe e Eduardo, mas de vários executivos, inclusive detalhes sobre aquela conta nas Ilhas Cayman que você acha que ele não conhecia. Isso a pegou de surpresa. A máscara de compostura rachou visivelmente, seus olhos arregalando-se, por um momento antes que ela recuperasse o controle. Você está blefando, ela disse, mas sem convicção. Número da conta: 8A7293-44511. Banco Hamilton Trust, aberta em 2013 sob o nome de Regina Flores, seu nome de solteira. Atualmente com pouco mais de 2 milhões de dólares. Recitei os detalhes que tinha memorizado da documentação do meu pai. Papai tinha amigos em lugares que você nem imaginava. Minha mãe ficou em silêncio por vários segundos, sua mente claramente processando essa nova realidade. Quando falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, não mais autoritário, mas calculista. O que você quer, então? Nos expor? Nos humilhar? Destruir o nome da família que seu pai construiu? Não, respondi honestamente. Não quero destruir nada, quero reconstruir, quero honrar o legado dele da maneira correta. E qual seria essa maneira? Ela perguntou, uma nota de sarcasmo retornando à sua voz. Transparência. Integridade. Os valores que ele tentou nos ensinar, mas que foram perdidos em algum momento. Fiz uma pausa, observando sua reação. Amanhã terei uma reunião com o Conselho Executivo. Vou apresentar um plano de reestruturação. Nada de exposições públicas, nada de escândalos. Apenas uma limpeza interna silenciosa, mas completa. E nós, seus irmãos, eu, onde nos encaixamos nesse seu plano nobre? Era uma pergunta justa. Apesar de tudo, eram minha família. Disfuncional, corrompida, mas ainda família. Vocês terão exatamente o que papai determinou no testamento. Ações minoritárias, rendimentos garantidos, mas sem poder de gestão. Felipe e Eduardo podem continuar trabalhando nas empresas se quiserem, mas em posições supervisionadas, sem autonomia financeira. E se recusarmos? Olhei diretamente nos olhos dela. Então as auditorias se tornarão públicas. E acredite, não é apenas a reputação de vocês que seria afetada. Há questões ali que poderiam interessar à Polícia Federal e ao Ministério Público. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de segredos e ressentimentos. Finalmente minha mãe se levantou, alisando o conjunto de seda num gesto automático. Você é mais parecido com seu pai do que eu imaginava, ela disse. E pela primeira vez não soou como uma crítica. Naquela tarde encontrei Felipe no escritório que havia sido do nosso pai. Ele estava sentado na cadeira de couro, olhando para a vista da cidade através da janela panorâmica. Não parecia à vontade ali, como se o móvel fosse grande demais para ele. Mamãe te contou sobre nossa conversa? Perguntei, ficando na porta. Ele se virou lentamente. Felipe sempre foi o mais parecido com meu pai fisicamente. Alto, ombros largos, o mesmo queixo forte.
mas faltava-lhe aquela presença, aquela gravidade natural. Contou. Ele respondeu, soando cansado. Então você sabe. Sobre tudo. Sei. Ele soltou uma risada sem humor. Sabe o que é engraçado? Parte de mim está aliviada. Cansei de fingir, de manter as aparências. Ele apontou para os quadros na parede, fotos do meu pai inaugurando obras, cortando fitas, apertando mãos de políticos. Sempre tentei ser ele. Sempre falhei. Senti uma inesperada compaixão pelo meu irmão. Por trás da arrogância e da ambição, havia um garoto que nunca conseguiu atender às expectativas impossíveis. Ninguém poderia ser ele, respondi, entrando no escritório e sentando na cadeira em frente. Nem mesmo ele era totalmente a pessoa que aparentava ser. E agora? Você vai ser o novo Carlos Eduardo Mendes, o herdeiro digno? Não. Disse simplesmente. Vou ser eu mesmo. E espero que você finalmente possa ser você mesmo também, Felipe. Sem os esquemas, sem a pressão. Ele me estudou por um momento, como se tentasse detectar alguma armadilha nas minhas palavras. Você realmente acredita nisso? Que podemos mudar? Que essa família pode ser consertada? Era uma pergunta que eu mesmo vinha fazendo. O dano era profundo, as feridas antigas, mas lembrei do que meu pai havia escrito em sua carta. Use o que estou deixando para você como ferramentas, não como armas. Não sei, respondi honestamente, mas acho que vale a pena tentar. Nas semanas seguintes, a dinâmica na mansão mudou gradualmente. Eduardo foi o mais resistente inicialmente, ameaçando processos e escândalos. Mas quando percebeu a solidez da minha posição legal e as evidências que eu tinha, recuou relutantemente. Minha mãe alternava entre tentativas de manipulação e momentos surpreendentes de vulnerabilidade genuína. Uma noite encontrei-a no jardim de inverno, olhando para um antigo álbum de fotos. Eram imagens dos primeiros anos do casamento, quando talvez houvesse amor real entre ela e meu pai. Éramos felizes aqui, ela disse, apontando para uma foto deles na praia, jovens e sorridentes. Antes do dinheiro, antes das empresas crescerem, tanto. Éramos apenas um casal normal com sonhos grandes. Sentei-me ao lado dela, vendo uma versão da minha mãe que nunca conheci, uma jovem de 20 e poucos anos, cabelos soltos ao vento, sorriso genuíno. O que aconteceu? Perguntei suavemente. Ela fechou o álbum lentamente. A vida aconteceu. O sucesso aconteceu. E a cada conquista, perdíamos um pedaço do que éramos. Ela me olhou com olhos cansados. Cuidado, Rodrigo. O poder muda as pessoas. Mudou seu pai. Mudou a mim. Pode mudar você também. Era um aviso sincero, talvez o primeiro ato verdadeiramente maternal que ela tinha me oferecido em anos. Fiquei com ela em silêncio, observando a noite cair sobre o jardim que meu pai havia desenhado pessoalmente. Semanas se passaram, e as formalidades legais foram finalizadas. A casa, as contas, até os títulos de propriedade. Tudo foi transferido, exatamente como meu pai tinha instruído. Não vendi nada. Não os expulsei. Percorri cada corredor e lembrei como tinha sido ser invisível, ali. Então comecei a mudar. Transformei seu escritório em uma sala de leitura. Mantive as antigas ferramentas no galpão exatamente onde estavam. E construí um jardim atrás da casa como aquele sobre o qual ele costumava falar quando eu era menino. Não fiz isso para me vangloriar. Fiz porque finalmente tinha o poder de preservar o que importava. De proteger sua memória daqueles que só queriam sua riqueza. Às vezes, quando o vento muda, ainda o ouço na casa. Sua voz baixa, calma, dizendo que está orgulhoso. E pela primeira vez na minha vida acredito nisso. Não porque ele disse, mas porque ele mostrou, da maneira que só um pai pode. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas da biblioteca que antes era o escritório principal do meu pai. Tinha removido a imponente mesa de jacarandá e as cadeiras,
de couro, substituindo-as por estantes de livros que iam do chão ao teto, poltronas confortáveis e uma mesa de centro-baixa feita de um tronco de pequizeiro. Os livros que meu pai mantinha escondidos em sua cabana em Campos do Jordão, literatura brasileira, filosofia, poesia, agora ocupavam lugar de destaque junto aos volumes de economia e direito que ele sempre exibia publicamente. Sentei-me, na poltrona junto à janela, observando os jardins da propriedade. Os jardineiros trabalhavam na nova área que eu havia projetado. Um espaço inspirado nas descrições que meu pai fazia da chácara de seus avós em Minas Gerais. Árvores frutíferas nativas, um pequeno córrego artificial, bancos de madeira estrategicamente posicionados sob a sombra das mangueiras. Seu José, o jardineiro-chefe que trabalhava para a família há mais de 20 anos, tinha recebido o projeto com lágrimas nos olhos. O senhor seu pai falava sempre desse jardim, ele me disse. Dizia que um dia ia construir quando tivesse tempo. Tempo, a única coisa que meu pai, com todo o seu dinheiro e poder, não conseguiu comprar. O som de passos interrompeu meus pensamentos. Era Marta, a nova secretária que eu havia contratado para ajudar na transição. Dr. Rodrigo, os executivos já estão na sala de reuniões, ela informou. E Dr. Mendonça chegou também. Obrigado, Marta. Estarei lá em 5 minutos. Quando ela saiu, peguei a pasta com os documentos que havia preparado nas últimas semanas. O plano de reestruturação do Grupo Mendes era ambicioso, mas necessário, não apenas para corrigir os desvios do passado, mas para direcionar as empresas para um futuro mais alinhado com o que meu pai realmente valorizava, embora raramente demonstrasse publicamente. A sala de reuniões principal ficava no último andar do edifício sede na Avenida Paulista. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, uma cidade pela qual meu pai tinha um amor complicado. É feia, caótica e implacável, ele costumava dizer, mas tem uma energia que não encontrei em nenhum outro lugar do mundo. Quando entrei, 12 rostos se viraram para mim. Diretores executivos, vice-presidentes, o chefe do departamento jurídico. Alguns me conheciam desde criança, outros apenas de vista. Para a maioria, eu era apenas o filho mais novo de Carlos Eduardo Mendes, o que escolheu não seguir os passos do pai. O que preferiu estudar literatura e história, em vez de administração ou direito. Dr. Mendonça levantou-se para me cumprimentar, seu aperto de mão firme transmitindo apoio silencioso. Nas últimas semanas ele havia se tornado um aliado inesperado, ajudando-me a navegar pelo labirinto corporativo que meu pai havia construído. Senhores, senhoras, comecei, sentando-me na cabeceira da mesa, no lugar que sempre fora do meu pai. Agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária. Como sabem, estamos passando por um período de transição significativa após o falecimento do meu pai. Fiz uma pausa, observando as reações. Curiosidade, apreensão, alguns olhares céticos. O Grupo Mendes foi construído ao longo de 4 décadas por Carlos Eduardo Mendes. Muitos de vocês estiveram com ele desde o início. Outros se juntaram ao longo do caminho. Todos contribuíram para o sucesso das nossas empresas. Ricardo Duarte, diretor financeiro há 15 anos, pigarreou nervosamente. Ele era um dos que sabiam sobre os esquemas de Felipe, possivelmente um dos facilitadores. No entanto, continuei. Uma auditoria detalhada das nossas operações revelou práticas que não estão alinhadas com os valores fundamentais que desejamos para o futuro do grupo. Um murmúrio percorreu a sala. Abri a pasta e distribuí cópias de um documento de várias páginas. Este é o novo Código de Governança e Ética do Grupo Mendes. Não é uma sugestão, não é um exercício de relações públicas. É o novo fundamento sobre o qual reconstruiremos nossas operações. Nos 40 minutos seguintes, delineei as mudanças. Uma nova estrutura de compliance, auditoria externa permanente, política de tolerância zero para desvios éticos, programas de responsabilidade social que iam além do mínimo exigido por lei.
A cada novo ponto observava as expressões mudarem, de surpresa à preocupação, de ceticismo a respeito relutante. Alguns de vocês talvez estejam se perguntando por que estou fazendo isso, disse, aproximando-me do final da apresentação. Por que não simplesmente manter o status quo, colher os benefícios e ignorar os problemas, como muitos fariam em minha posição? Olhei pela janela por um momento, para o horizonte interminável de prédios. Meu pai construiu este império do zero, com determinação e sacrifício. Mas ao longo do caminho, algumas coisas importantes se perderam. A visão original, o propósito que ia além do lucro, ele percebeu isso no fim, tarde demais para corrigir pessoalmente. Esse é o verdadeiro legado que ele me deixou. Não o controle das empresas, mas a chance de restaurar sua alma. Ricardo Duarte pigarreou novamente. Com todo respeito, Dr. Rodrigo, essas mudanças podem afetar significativamente os lucros no curto prazo. Os acionistas majoritários, interrompi suavemente. Sou eu e o espólio do meu pai, e aprovamos integralmente essas mudanças. A reunião terminou com uma mistura de resistência velada e aceitação relutante. Sabia que não seria fácil, que haveria oposição, tentativas de sabotagem, mas também sabia que tinha a lei e, a verdade ao meu lado, armas poderosas quando usadas com sabedoria. Nas semanas seguintes, a mansão do Morumbi passou por transformações sutis, mas significativas. Não mudei a estrutura, respeitando a arquitetura que meu pai tanto valorizava, mas trouxe luz e vida a espaços que por anos tinham permanecido formais e impessoais. Minha mãe continuava morando lá, embora passasse mais tempo em seu apartamento, em Paris. Felipe tinha aceitado sua nova posição na empresa, sem autonomia financeira, mas ainda com um título respeitável. Eduardo, após uma crise inicial de raiva, decidiu usar sua parte da herança para começar de novo, desta vez sem os atalhos éticos que haviam caracterizado seus empreendimentos anteriores. Numa tarde de domingo, quase 6 meses após a morte do meu pai, recebi uma visita inesperada. Estava no novo jardim, supervisionando a instalação de um banco de madeira sob uma mangueira recém-plantada, quando seu José anunciou: Dr. Rodrigo, a dona Regina está pedindo para falar com o senhor. Encontrei minha mãe no terraço, vestida, com simplicidade incomum. Calças de linho, uma blusa branca simples, cabelos presos em um coque baixo. Parecia mais velha, mais vulnerável, mas também mais autêntica do que jamais a vira. O jardim está ficando bonito, ela comentou quando me aproximei. Carlos teria gostado. Obrigado, respondi, sentando-me na cadeira ao lado dela. Tentei ser fiel às descrições que ele dava. Ficamos em silêncio por alguns momentos, observando os pássaros que começavam a descobrir o novo habitat criado no jardim. Recebi notícias de Paris, ela disse finalmente. O apartamento está pronto. Decidi me mudar permanentemente para lá. Não foi uma surpresa. Nos últimos meses, nossa convivência tinha sido civilizada, mas distante. Entendo, respondi. Mas saiba que esta sempre será sua casa também, se quiser voltar. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Uma mistura de arrependimento, respeito relutante e talvez um toque de orgulho. Você sabe, Rodrigo, eu não fui uma boa mãe para você. Ela disse abruptamente. Nunca entendi por que você era tão diferente dos seus irmãos, tão parecido com Carlos quando o conheci, antes que tudo mudasse. Era a confissão mais honesta que ela já havia feito, o reconhecimento mais próximo de um pedido de desculpas, que eu provavelmente receberia. Ainda temos tempo, respondi simplesmente. As coisas mudam. As pessoas também. Ela assentiu lentamente, levantando-se. Tenho algo para você. Encontrei entre as coisas antigas do seu pai. Ela me entregou uma caixa pequena de madeira. Dentro havia um relógio de bolso antigo, de prata, com uma inscrição no verso: Para meu filho Carlos, que o tempo seja sempre seu aliado.
José Eduardo Mendes, 1950. Era do pai dele, explicou minha mãe. Seu avô, que você nunca conheceu. Carlos o guardava, mas nunca usou. Dizia que era uma lembrança de uma promessa que não conseguiu cumprir. Estar presente, valorizar o que realmente importa. Segurei o relógio, sentindo seu peso, imaginando meu avô entregando-o ao meu pai, as esperanças e sonhos que acompanhavam o presente. Acho que agora ele está onde deveria estar, ela concluiu, com alguém que entende seu verdadeiro valor. Depois que minha mãe partiu para Paris, a vida encontrou um novo ritmo. As empresas se adaptaram gradualmente às mudanças. Alguns executivos saíram, outros abraçaram a nova filosofia. O jardim floresceu, atraindo borboletas e beija-flores, tornando-se um pequeno oásis em meio ao concreto de São Paulo. Uma tarde, quase um ano após a morte do meu pai, recebi a visita de um homem idoso que não conhecia. Alberto Gonçalves. Ele se apresentou, antigo amigo do meu pai dos tempos em que ele começou no ramo da construção. Vim porque Carlos me pediu, ele explicou, enquanto caminhávamos pelo jardim. Antes de morrer, ele me fez prometer que viria verificar como as coisas estavam um ano depois. Queria saber se você tinha conseguido. Conseguido o quê? O velho sorriu, seus olhos brilhando com memórias antigas. Equilibrar os dois mundos. Os negócios e a humanidade. O poder e a compaixão. É o que sempre desafiou seu pai, sabe? Ele conseguia ser brilhante nos negócios, implacável quando necessário, mas manteve aquela chama de decência acesa, mesmo quando era apenas uma brasa fraca. Paramos sob a mangueira onde o banco tinha sido instalado. De lá, podíamos ver toda a extensão do jardim, e ao fundo, a cidade que se estendia até o horizonte. E o que você acha? Perguntei. Consegui? Ele observou o jardim, depois olhou para a casa, para as mudanças sutis que eu havia implementado, preservando a essência, mas trazendo mais vida, mais calor. Acho que está no caminho certo, respondeu finalmente. Carlos ficaria orgulhoso, não pelo dinheiro ou pelo poder que você manteve, mas pelo homem que está se tornando. Quando o Sr. Gonçalves foi embora, fiquei sentado no banco por um longo tempo, sentindo a brisa da tarde, ouvindo os sons da cidade ao longe. Tirei do bolso o relógio do meu avô, agora restaurado e funcionando. O tempo avançava, constante e implacável, mas também curativo. Às vezes, nas manhãs silenciosas ou nas noites tranquilas, sentia a presença do meu pai na casa, não como um fantasma ou uma superstição, mas como uma continuidade, um eco de valores e esperanças que transcendiam a morte física. O verdadeiro legado, percebi, não eram os prédios, as empresas ou as contas bancárias. Era a chance de fazer melhor, de aprender com os erros do passado, de construir algo que durasse não apenas em concreto e aço, mas em vidas tocadas e valores preservados. E nessa compreensão, encontrei paz. Não porque tinha vencido uma batalha familiar ou provado meu valor, mas porque finalmente entendia o que meu pai tinha tentado me ensinar durante toda a sua vida. Que o caráter, no final, é o único patrimônio que realmente importa. Obrigado, pai. Sussurrei para o jardim, para o vento, para a memória que permanecia viva em cada escolha que eu fazia. Prometo não desperdiçar o que você me deixou. E em algum lugar, além do horizonte de arranha-céus, além dos limites do que podemos ver ou entender, talvez ele tenha ouvido. Talvez tenha sorrido, finalmente em paz, sabendo que seu legado verdadeiro estava seguro nas mãos do filho que sempre o conhecera melhor do que qualquer outro.